Olá, turminha! Hoje temos a nossa aula 20 de Ciências. Continuamos no capítulo 6 com o tema O Solo do Planeta. Hoje falaremos sobre degradação do solo, cuidados com o solo, compostagem e depois as atividades. Iniciando com degradação do solo. Nem sempre a relação do ser humano com o solo é harmoniosa. Seu uso de forma inadequada tem ocasionado o desgaste e a degradação desse recurso. O uso excessivo de agrotóxicos na agricultura, por exemplo, polui o solo e prejudica os seres vivos. Além disso, a destinação incorreta do lixo contamina o solo com substâncias poluentes. Quando chove, essas substâncias se infiltram no solo, contaminando as águas subterrâneas. O desmatamento deixa o solo desprotegido, favorecendo o processo de erosão em que as camadas do solo são levadas pela ação do vento e da água das chuvas e dos rios. Além disso, ao construir casas em morros, o ser humano retira a cobertura vegetal desses locais, o que pode causar desmoronamentos e deslizamentos de terra. Então, aqui nós temos duas imagens. Aqui nós temos uma imagem que são dos lixões, né? Os lixões são os destinos de grande parte do lixo produzido nas cidades, sendo muito prejudiciais aos solos. E logo abaixo aqui nós temos a imagem, né, da erosão, que deixa o solo seco, empobrecido e com buracos. Então aqui nós temos falamos sobre dois tipos de degradação do solo, né? O causado pelo desmatamento, também o causado pelos agrotóxicos e destinação incorreta dos lixos, né? Agora aqui nós vamos ver sobre queimadas, vamos falar sobre as queimadas, né? As queimadas realizadas com o objetivo de remover a cobertura vegetal também são muito prejudiciais ao solo. Elas provocam morte dos seres vivos que habitam no solo e destroem seus nutrientes, tornando-o empobrecido. Aí ali nós temos a imagem, né, da queimada. Muitas áreas da Amazônia são queimadas para dar lugar a pastos, né, para a criação de gados. Então, aqui, essa é a imagem. Continuando aqui, ó, nas cidades, o solo geralmente está impermeabilizado pelo concreto, o que impede a infiltração da água. Assim, quando chove, a água é levada aos córregos e rios. O excesso de água recebido pelos córregos e rios faz com que eles transbordem, ocasionando as enchentes que deixam as ruas e casas alagadas. Aí aqui nós temos a imagem, né, de uma inundação, de um alagamento. As inundações são comuns nas grandes cidades, onde há muito asfalto e poucas áreas verdes. Então, observaram que quanto mais o solo está impermeabilizado, ou seja, com asfalto e calçadas, quando chove, a água não tem como ela ser filtrada pelo solo, diminuindo o volume que corre para os rios. Aí é onde os rios enchem rapidamente, né, quando chove muito, e causam as enchentes, porque eles transbordam, né, porque toda a água é levada diretamente para o rio. Agora, quando tem um grande espaço, né, de solo natural, a água vai sendo filtrada pelo solo, e a água que acaba correndo para os rios acaba sendo de menor quantidade. Agora aqui nós falaremos sobre cuidados com o solo. A vida dos seres humanos e a dos outros seres vivos dependem do solo. Conheça algumas atitudes que contribuem para a conservação desse elemento. Uma das mais importantes medidas para conservar o solo é preservar a sua cobertura vegetal, evitando os desmatamentos e as queimadas. As raízes das plantas ajudam a evitar a erosão. Ao caírem, as folhas transformam-se em adubo, desenvolvendo nutrientes ao solo. Então, viu a importância de preservar a cobertura vegetal? De preservar as árvores, o gramado, né? Porque
as raízes mantêm o solo firme. E as folhas que caem das árvores, né, que caem dos vegetais, elas se transformam em adubo para o solo, elas tornam nutrientes para o solo, tornando aquele solo mais fértil. Por isso que aqui temos uma imagem, né, de uma mata, de uma floresta, tá? Dar preferência ao consumo de vegetais orgânicos de agricultores que não utilizam agrotóxicos em suas plantações ajuda a evitar a poluição do solo por essas substâncias. Se houver espaço disponível, também é possível cultivar uma horta no quintal. Aí aqui nós temos uma imagem, né? Fazer a própria horta é uma ótima maneira de não incentivar os produtores que utilizam agrotóxicos em suas plantações. Então, aqui pede para dar preferência para produtos que não tenham agrotóxicos, que tem produtores que produzem aqueles produtos orgânicos, né? E eles não possuem agrotóxicos. Ou também plantar uma horta no quintal, que daí você não utilizará agrotóxicos. E também incentivará os produtores que vendem, né? Se eles verem que as pessoas têm preferência por esse tipo de produto, incentivará eles a não utilizar agrotóxicos, né? Aqui, a outra maneira de evitar a poluição do solo é separando corretamente o lixo doméstico, destinando o lixo reciclável para reciclagem e transformando o lixo orgânico, que são os restos de alimento, em adubo. Esse adubo pode ser utilizado na reposição de nutrientes do solo em uma horta, por exemplo. Aí aqui nós temos aqui a imagem, né, de restos de alimentos que podem ser aproveitados para fazer o adubo natural. E muitas pessoas utilizam os restos de alimentos para fazer o adubo natural. E esse processo ele é chamado de compostagem. Vamos ver? Compostagem. A compostagem é a transformação de restos de alimentos em adubo. Esse adubo, chamado de composto, pode ser colocado no solo, onde fornece nutrientes às plantas de forma natural. A compostagem pode ser utilizada com ou sem a utilização, a compostagem pode ser realizada com ou sem a utilização de minhocas. Então, vamos ver a seguir, né? Observe a imagem ou como funciona uma composteira. Aí aqui nós temos a imagem da composteira e temos todo o processo, todas as etapas do processo. Aqui na primeira etapa, a composteira geralmente é feita de 3 caixas que ficam empilhadas umas sobre as outras. As caixas do meio e de cima têm pequenos furos na base para a passagem de minhocas e do chorume. Etapa 2. A composteira deve ficar sempre tampada para evitar a entrada de animais. Etapa 3. Na caixa de cima são colocados restos de alimentos, como cascas, folhas e outros resíduos vegetais. Nela também há minhocas, que realizam a decomposição desses restos de alimentos, transformando-os em adubo. As minhocas circulam entre a caixa de cima e a do meio, ou seja, entre essa caixa e essa. Por isso que tem que ter os furinhos nessa caixa aqui de cima, tá? E na de baixo também, para que o chorume possa cair aqui, ó. Tá vendo que tem até uma torneirinha aqui do lado, né? Então, vamos ver aqui a etapa 4. Quando a caixa de cima fica cheia, ela é passada para o meio. 5. O humus produzido na caixa do meio se torna adubo natural para as plantas. E aí temos os adubos naturais, né, para a planta. E o 6, o processo de decomposição realizado pelas minhocas resulta na produção de um líquido chamado de chorume e pode ser utilizado como adubo e pesticida, produto que afasta pragas. Então, o chorume ele pode ser utilizado como um pesticida natural para afastar as pragas, né, das plantações, porque muitos produtores utilizam os agrotóxicos que são prejudiciais ao solo, enquanto o chorume é um produto natural, tá? Então, essa aqui é a imagem de uma composteira e de como ela pode ser feita. Claro que tem
outros modos, né? Mas aqui outros jeitos de fazer, mas aqui tem essa imagem indicando um modo de ser feito a composteira. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades, né? Com relação a tudo isso que nós vimos até agora, então vocês terão as atividades da página 32 até a 33. Na página 32 tem a atividade 1, que é a cruzadinha. Vocês verão as perguntas que tem em cima e responderão, e colocarão a resposta na cruzadinha embaixo, né? E na atividade 2 da página 33 é um complete. Vocês vão completar as frases, né? Com o que a professora falou agora para vocês ali, que a gente viu, né? Porque que é importante manter a cobertura do solo. Então, vão ser frases nesse sentido, né? Se tiver alguma dúvida, pega o livro, dá uma olhadinha que vocês vão encontrar as respostas da atividade 2 para completar as frases. E na atividade 3 é uma atividade bem legal. Ela é sobre reciclagem, né? Tem um pequeno textinho ali falando. E depois tem ali para vocês pesquisarem. Então, vai ter a imagem ali de caixa, de recipientes, né? E cada recipiente, ele tem uma cor. O azul para o papel, o plástico é vermelho, né? E tem o nome ali, o orgânico é o marrom. Então, logo abaixo dessa imagem vai ter ali, por exemplo, resíduos de vegetais. Né? Os vegetais é orgânico. Então, aquele quadrinho que está escrito resíduos de vegetais, vocês vão pintar de marrom. Aí vem latas de alimentos em conserva. A lata é o quê? A lata de alimento em conserva, ela é um metal. Então, olhem qual é a cor, né, do recipiente de colocar os metais. Ah, é amarelo. Então, aquele quadrinho vai pintar de amarelo e assim por diante. Então, essas são as atividades que vocês terão referente a esse assunto. Essa foi a nossa aula de hoje. Quarta-feira é dia de celebrar a vida e de agradecer por tudo de bom que ela te deu. Um grande beijo para vocês.